Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Estamos mais uma vez na nossa escola dominical neste domingo, dia do Senhor, buscando o crescimento espiritual, o aprofundamento da nossa vida com Deus, sendo neste tempo passageiro deste mundo, instrumentos de glorificação do seu nome e de bênçãos tão necessárias para as vidas e para este mundo. Nós temos já desde o início do ano estudado a palavra de Deus, procurando entender melhor a sua sequência cronológica. Estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico, que escreveu o Evangelho e, em continuidade ao mesmo Evangelho de Lucas, escreve o livro de Atos, que é o início da igreja, o desenvolvimento da igreja, cuja síntese, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, fala muito conosco e nos esclarece, ilumina nesse sentido, quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós temos estudado em partes. Vimos a primeira parte, que se refere ao povo, à igreja ainda em Jerusalém, ali, com dificuldade de entender o seu chamado evangelístico, missionário, de alcance mundial, até que após a morte do diácono Estevão, martirizado por causa da palavra de Deus, eles saem de Jerusalém, alcançando cidades do estado da Judéia, do estado da Samaria, e alcançam Antioquia da Síria, uma das grandes cidades da época, capital da Síria, com grande potencial em diversas áreas, e ali eles plantam a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e em Antioquia, portanto, passa a ser um centro de expansão da palavra de Deus através das viagens missionárias do apóstolo Paulo e outros servos do Senhor. Vimos a respeito da primeira viagem missionária, conforme capítulos 13 e 14, a segunda viagem missionária, capítulos 15 a 18, Domingo passado nós vimos a respeito da terceira viagem missionária, que vai de parte do capítulo 18 até o capítulo 21 de Atos. Então já temos aí caminhado bastante até o capítulo 28, o final ele está em Roma, preso à capital do mundo, do império da época, mas pregando o Evangelho. Mas neste momento nós estamos então dentro do contexto da terceira viagem missionária, capítulos aí 19 a 21, lembrando que nesse tempo ele escreve as cartas aos Gálatas, aos Romanos e primeira e segunda aos Coríntios. Nós vimos que na segunda viagem ele escreveu primeira e segunda aos Tessalonicenses. Na terceira viagem, então, ele escreve estas cartas Gálatas, primeiro e segundo Coríntios. Nós vamos dar uma palavra hoje, deixando Romanos para domingo que vem. Então são as cartas da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, abrangendo os capítulos 19 a capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Ele então escreve aos Gálatas, diz respeito ali à região da Galácia,
norte, oeste ali de Israel, onde ele passou. Galácia era uma região, uma província envolvida com muitas cidades, e portanto, conforme ele desenvolvia as suas viagens, recebia notícias, mandava discípulos seus saber como estavam as igrejas, e assim ele foi escrevendo as cartas, das quais hoje compõem a palavra de Deus. Foram inspiradas pelo Espírito Santo e nos revelam a pessoa de Deus, o seu plano redentivo em Cristo Jesus e a sua direção para as nossas vidas. Escrevendo aos Gálatas, ele apresenta o desafio da época, conforme, de uma forma especial, nós vimos no capítulo 15, entre a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo, que era a questão das leis cerimoniais dos judeus, de intuito de parte dos judeus que queria que a salvação fosse vinculada não só à fé do Senhor Jesus Cristo, mas também à obediência e, de uma forma especial, da circuncisão. Então nós vemos de uma forma assim bem clara no desenvolvimento aos Gálatas, quando Paulo apresenta um histórico da sua conversão, do seu ministério, e apresenta, portanto, uma exortação incisiva, forte, porque aquelas igrejas que tinham recebido o Evangelho estavam retrocedendo a uma postura legalista. E ele, portanto, escreve, conforme aí Gálatas, o capítulo 2, versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Muito oportuno na época, extremamente nos nossos tempos, quando queremos nos justificar, nos salvar pelos merecimentos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, como participamos, e a palavra de Deus, portanto, expressa que a salvação, o acerto da nossa vida com Deus, a apropriação assim da vida eterna, é única e exclusivamente pela confiança no sacrifício de Jesus, que paga pelos nossos pecados e assim nos conduz de volta, nos reconcilia com o único Deus vivo e verdadeiro, nosso Criador, nosso Pai Celestial. Então, a carta aos Gálatas, que envolvia várias igrejas desta região, trabalha esta situação de Atos 15, da pressão de judeus que queriam que, vinculado à fé em Jesus, houvesse também cumprimento das leis judaicas, para que houvesse assim a salvação. E encontramos nesse posicionamento a intensidade do apóstolo quando trabalha de uma forma bem veemente com os Gálatas, com essas igrejas, no sentido de estarem firmes na salvação única e exclusiva pela fé e no cuidado com a sua vida espiritual. E eu acho muito profundo quando no capítulo 4, trabalhando isso, versículo 19, ele expressa a intensidade do seu amor, do seu interesse pela salvação, pelas vidas, quando naquela situação de descuido, de retrocesso, e ele então desenvolve, utilizando o exemplo, mais uma vez, de Abraão, que viveu antes da instituição da lei através de Moisés, mas que coloca a sua posição de justificado pela fé no Messias que viria, ou seja, em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador.
E no capítulo 4, versículo 19, com muito carinho, ele diz àqueles irmãos, mesmo dentro da sua determinação: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É este, meus queridos, o propósito da palavra de Deus: fazer não apenas que sejamos salvos, reconciliados, mas que tenhamos uma vida que o glorifique, que tenhamos uma vida para a qual nós fomos criados, para a sua honra e para a sua glória, sendo assim abençoados e abençoadores. E nós, conforme sabemos, encontramos, conforme a importância sempre, a participação do Deus Espírito Santo, nos conduzindo, portanto, salvos pela graça em Cristo Jesus pela fé, a direção, quando após esta salvação o Espírito Santo vem habitar em nós e nos conduzir às vitórias sobre os grandes desafios que permanecem nesta vida da nossa pecaminosidade, da manifestação das obras da carne, como conforme o capítulo 5, versículo 16, ele nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E conforme sabemos, ele apresenta o fruto, o resultado, a condução de uma vida cheia do Espírito, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Assim nós encontramos esse registro do apóstolo no decorrer da sua terceira viagem missionária, e queremos também lembrar das primeiras cartas, da primeira e segunda carta aos Coríntios, quando também ele escreve no momento desta terceira viagem missionária, da primeira à terceira, conforme os registros de 13 a 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos vivendo aí os anos 40 a 50, 50 e pouco depois do Senhor Jesus Cristo. E ele vai, portanto, plantando essas igrejas, assistindo essas igrejas, escrevendo a essas igrejas, e é nesse processo que, neste momento do Novo Testamento, Deus nos revela os seus propósitos, a sua vontade, a convocação da nossa missão, de proclamação da salvação através do Evangelho, que quer dizer boas novas em Cristo Jesus. A carta aos Coríntios, meus queridos, conforme nós encontramos no seu registro mesmo, Paulo as escreveu, nesse momento da sua terceira viagem missionária. Ele estava em Éfeso quando escreveu esta carta, a primeira carta, a segunda provavelmente na região ali da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, mas esta primeira carta, ele nos diz, se encontrar em Éfeso no momento que a escreve, e portanto a gente consegue identificar que tanto Corinto como Éfeso, essas duas cidades tiveram uma atenção especial em termos de tempo, ficou 3 anos no mínimo em Éfeso, e em Corinto 1 ano e meio, conforme o registro que ele faz, e o desenvolvimento que ele faz no relato das suas cartas à igreja em Corinto, que fazia parte ali da Grécia, apresenta um desenvolvimento da vida cristã. E a gente conhece bem um primeiro momento, quando ele fala que um discípulo chamado Cloé lhes traz as notícias da igreja, e
E Cloé apresenta o primeiro momento de várias divisões, né? Partes daquela igreja seguindo certos líderes, falando até a respeito do grupo de Cristo, do grupo de Paulo, e Paulo, portanto, exorta-os também de uma forma firme, embora inicia apresentando-os como santos, né, como separados em Cristo Jesus para viverem para Deus, uma santidade que se manifesta nesta vida, na luta contra o pecado e a pecaminosidade, e ele vai, portanto, desenvolvendo vários assuntos, esta questão das divisões, a questão de uma área moral, onde alguém vivia maritalmente com a própria madrasta, e Paulo orienta, disciplina o cuidado daquela situação, situações onde também irmãos estavam levando hoje, irmãos na fé, levando outros diante da justiça secular, Paulo falando que não devia ser assim, e ele vai, portanto, desenvolvendo vários assuntos conforme ele tinha recebido através de carta e através também de Cloé, informações, capítulo 7, versículo 1, quanto ao que escrevestes, ou quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, ele vai desenvolver aqui orientações a respeito aos cuidados na pureza, ao desenvolvimento da vida conjugal, da vida familiar. Vai falando, capítulo 8, através da alimentação, onde parte naquela época tinha a ver com oferecimento a cultos pagãos, a deuses pagãos. Ele vai, portanto, desenvolvendo o cuidado, a atenção com respeito à idolatria, tanto no que concerne a construir, criar imagens para serem reverenciadas, adoradas, como também a estarem vivendo para outros deuses, senão para o único Deus vivo e verdadeiro. Conforme conhecemos, capítulo 11, ele nos fala da ceia do Senhor, uma descrição detalhada, importantíssima, que nos permite entender tão bem a sua razão e os seus propósitos. Capítulos 12 a 14, os dons espirituais, que trazia ali uma competição humana e prejudicava a vida espiritual daquela igreja, mas na sua importância também de nos colocar na nossa participação na obra do Senhor, com respeito à ressurreição, capítulo 15, e assim nós vamos, portanto, percebendo dos escritos do apóstolo, que são hoje revelação de Deus, inspiradas por Deus, as nossas vidas e os nossos corações, mostrando a sua vontade. E é interessante porque, conforme vemos diante da realidade dos erros, dos problemas daquela igreja, de uma forma específica em Corinto, ela tão próxima do dia dos apóstolos, né? Sob ainda a influência do grande apóstolo Paulo, e não, no entanto, tão cheia de problemas. Nos faz, portanto, aí ficar, né, consolado diante de tempos onde vemos tantos problemas, tantos erros, né, nas igrejas, mesmo nas igrejas que procuram ser firmes ao Senhor. E, meus queridos, é, portanto, interessante entendermos, as igrejas são imperfeitas, conforme o termo teológico, militantes, ou seja, estão no processo de luta, de enfrentamento dos erros, da pecaminosidade de Satanás, dos adversários humanos. Agora, meus queridos, só através das mesmas, ou seja, das igrejas, do povo de Deus, lutando pela sua pureza, podemos lutar pela obra do Senhor. Eu lembro aqui uma colocação interessante de que a igreja subsiste nas igrejas.
Então, dentro desse desenvolvimento, às vezes tristes, de maus testemunhos, de entendermos até que está atrapalhando mais do que ajudando, da obra de Deus, das igrejas que se colocam em nome do Senhor, mas é dentro desse contexto que subsiste a verdadeira igreja, a igreja de Deus, do Senhor Jesus, a igreja conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero encerrar, portanto, conforme nós estamos lembrando destas cartas que foram escritas durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aos Gálatas, primeira e segunda aos Coríntios, e domingo que vem a carta aos Romanos, e lembrando no capítulo 2, versículo 20, aos Gálatas, para encerrarmos e orarmos, quando Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o grande desafio, meus queridos, da atenção, da determinação, através do Espírito Santo que vive em nós, estar conduzindo as nossas vidas, para que possamos, nesses tempos, neste mundo tão difícil, da melhor forma possível, glorificando ao Senhor, sendo instrumentos de alcance de muitas vidas, de muitos eleitos chamados seus, e de ajuda e de assistência aos irmãos da fé, diante das lutas que a todos alcançam nesta esfera de vida, na grande expectativa da vida eterna nos céus, quando de uma forma completa estaremos com o Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, e para sempre. Oremos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto e adoração e louvor neste dia. Dia em que, como igreja, nós estamos, ó Pai, 24 horas, buscando a Tua presença através da oração. E o nosso grande pedido: nos perdoa, tem misericórdia de nós e nos desperta espiritualmente, Senhor. Faz-nos, Pai, servos, servas, quebrantados na Tua presença, determinados a vivermos para a glória do Senhor e para sermos bênçãos nesses tempos tão difíceis. Senhor, ó Pai, com tantas situações doídas, sofridas, ó Pai, mas com certeza sob os Teus propósitos, presença e poder,